Agora foi. Boa noite, amada igreja. É uma honra aqui estarmos reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, dando continuidade à série de mensagens do mês de novembro, que a Jucade trouxe o tema em adoração, e tenho certeza que nós fomos muito abençoados aí com os dois últimos sábados. As duas últimas palavras foram bênçãos que plantaram sementes em nosso coração, o mover de Deus, e falando aos nossos corações sobre como é importante ter uma vida de adoração. Então a gente vai dar continuidade falando sobre esse tema, um tema extremamente propício, importante, interessante, reavivar e acender esse assunto no nosso coração para falarmos sobre adoração. Antes da gente iniciar, eu saúdo os irmãos que estão assistindo pela internet e que também vão assistir essa palavra depois pela internet, que vocês também sejam abençoados. E agora eu peço a oração, por gentileza, do nosso pastor Afrânio. A nos dirigir nesta noite. Obrigado pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, também lindos e maravilhosos louvores. E agora, capacita-nos a empreender esforços e abrir o nosso coração para atentamente recepcionar essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, o ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já, abrimos o coração para receber o teu maná. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, muito assunto precioso já foi abordado aqui nos últimos finais de semana, nos últimos sábados. E pensando no contexto daquilo que a gente poderia trazer, pedindo direcionamento de Deus para falar sobre algo, me veio uma história que é muito conhecida da igreja, que é a história de Abraão. A história de Abraão e Isaac especificamente, que está lá em Gênesis 22, a gente vai trabalhar basicamente esse texto, essa porção da palavra hoje. E em que sentido a gente pode traçar aqui a adoração? Qual foi o exemplo de Abraão falando de adoração? A gente ouviu coisas boas, e adoração, geralmente a gente remete à expressão de louvor, à expressão da busca, à expressão de manifestações espirituais. E também a gente aprende com Abraão que a adoração também pode ser apresentada como obediência. O ato de obedecer é uma expressão de adoração. O ato da gente exercer a obediência a Deus é uma forma de expressar também adoração. E aí é interessante também lembrar, a palavra adoração, uma das primeiras, ou a primeira vez que ela aparece na Bíblia, é nesse texto de Gênesis 22. Abraão fala lá no versículo 5 que, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aí a gente lembra do contexto, a gente vai já ler isso. Então ele usa essa palavra adoração, esse verbo, em uma das primeiras vezes visto na Bíblia, lido aqui por nós na Bíblia. E o que é interessante é que a adoração por si só, ela vai atuar de diversas formas, né? Adorar a Deus, ele não é somente o levantar de mãos, o louvor e a expressão que a gente acabou de comentar. Mas a adoração é uma vida, de fato, é um estilo de vida, é uma forma de viver e de encarar todos os aspectos da nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, dificuldades ou momentos oportunos. E aí, também, a gente vai ler do versículo 1 ao 19, já. Dá para a gente dividir essa história em 3 partes, até para ajudar a gente a entender melhor qual o contexto que ela está. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, Abraão recebe o chamado e se prontifica a obedecer. Do verso 6 ao verso 10, Abraão segue em obediência e coloca em ação aquele plano, aquela solicitação da parte de Deus. E do versículo 11 ao 18, mostra aqui as consequências, as benevolências e reações da atitude de Abraão, de como Deus reage a um homem e uma mulher de Deus obediente. Então, Abraão ele lembra para a gente como que a obediência pode ser uma expressão, sim,
de adoração. E aí é interessante, só para a gente fechar a introdução, como Deus ele vai trabalhando em nossas vidas aquilo que nós cremos, acreditamos, professamos, e aquilo que a gente é trabalhado também, muitas vezes em assuntos específicos, né? Essa questão de Abraão e Isaac estava no meu coração e a gente estava pensando e desenhando e rascunhando algumas coisas. E no sábado passado, foi interessante, a Tatá não estava muito bem, né? Teve uma situação e no domingo fomos ao médico, né? Ela foi ao médico. E a gente já perdeu dois bebês, né? Que não desenvolveram na gravidez. Então, qualquer coisa é susto, né? Qualquer coisa é motivo da gente ficar meio preocupado. E certamente a gente precisava ir no médico e consultar. E aí aconteceu algo interessante que, depois que a gente parou para conversar, assim, é extremamente absurdo, só que na hora dali da agonia a gente fica um pouco preocupado. A bebê estava com 50 milímetros, a última ultrassom, sei lá, 6, 7 dias antes do domingo. E no exame lá na ultrassom saiu com 12,2. E regrediu o tamanho, né? O que pode acontecer muitas vezes é parar, né? E não desenvolver. Mas os batimentos estavam todos ok, enfim. E no dia seguinte a gente ia fazer aquela ultrassom morfológica. Só que aquilo pegou a gente de um jeito que, meu Deus, mas como assim? O que está acontecendo e tal? E a Thalita falou assim, não, amor, se Deus nos deu a Helena, se ela progrediu, se ela cresceu, desenvolveu, é Ele quem está cuidando dela. E eu vi também nela, assim, né, meio que um suspiro assim, meu Deus, eu vou declarar em fé e vou mostrar para o inimigo que eu não estou preocupada com isso, mas a gente ali humanamente. E me veio, eu falei, nossa, e a gente vai falar sobre Abraão e Isaac. E como é esse exercício de crer em Deus e obedecê-lo, independente da circunstância, né? E graças a Deus está tudo bem, a gente fez os exames, foi um erro de digitação da moça que digita os dados lá da ultrassom, né? Não sei por quem ela foi usada, mas ela foi usada por alguém para nos abençoar e mais uma história de fé nossa. E aí agora a gente vai ler Gênesis 22. Como eu falei, a gente vai dividir essa historinha em 3 partes. Vamos ler primeiro agora a primeira porção do texto, que vai do versículo 1, e a gente vai desenvolvendo até o versículo 5, tá? A primeira parte. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, o primeiro detalhe que a gente pega e traz para nossas vidas dessa história, o que nos chama a atenção, é a disposição de Abraão ao ouvir o chamado de Deus. A gente lê no versículo 1 que depois dessas coisas, pôs-se Deus Abraão à prova, e lhe disse a Abraão, e disse, Abraão, e a resposta de Abraão é algo que chama a atenção da gente. Ele respondeu, eis-me aqui. Responder, eis-me aqui, parece simples, e quando a gente lê a história de volta, né, no tempo, fala, poxa, mas Abraão ouviu a Deus e disse, eis-me aqui. Mas, apesar de parecer simples, não é uma atitude tão simples assim para nossas vidas. A gente precisa exercitar isso. O que quer dizer esse eis-me aqui de Abraão no nosso contexto de vida hoje? É se colocar à disposição para aquilo que Deus está te chamando.
É se colocar antes de pensar, antes dele raciocinar, antes dele começar a criar alguma história. Abraão disse: eis-me aqui. E o Senhor quer ouvir de mim e de vocês, como adoradores, e isso é adoração, essa disponibilidade do nosso coração de dizer: eis-me aqui para aquilo que o Senhor nos chamar. Porque é muito mais tranquilo falar eis-me aqui quando tem todo um plano traçado, certo? Olha, é esse caminho, você vai chegar lá e vai fazer isso. É diferente você falar eis-me aqui quando você nem sabe o que vem. Porque o eis-me aqui não é só dizer que eu estou aqui. O eis-me aqui quer dizer mais do que isso. O eis-me aqui quer dizer: conte comigo para o que você precisar. Eu estou à disposição para aquilo que o Senhor quer trabalhar. É como se Abraão, ao ouvir o seu nome, ele nem pensasse naquilo que poderia vir. Ele simplesmente falou: eis-me aqui. E Abraão tem história, né? Ele já tinha ouvido para falar para ele sair da terra dele. Mas ele disse: eis-me aqui. Então esse é um estímulo que nós precisamos trabalhar, mental e fisicamente. Trabalhar nosso espírito, a nossa mente e o nosso corpo para estar disposto, para estar disposta a ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui. Logo em seguida, Deus acrescenta: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E aqui agora Deus começa a traçar o plano e mostrar para ele quais eram os detalhes daquela missão. Ele já tinha falado eis-me aqui, agora ele estava explicando o que era o plano. E é interessante porque a gente percebe no texto, tudo é proposital na Bíblia, né? Tudo é proposital na palavra de Deus, tudo aquilo que é colocado é porque tem um propósito, tem um porquê. Ele descreve quem era aquilo que Deus estava pedindo de Abraão. Toma teu filho, é a primeira característica. O teu único filho. Ou seja, toma teu filho, o teu único filho, e ele arremata: Isaque, a quem amas. Ou seja, pega teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Algo que faz bem para você, algo que te é bom, algo que te é proveitoso. Mais do que isso, a gente sabe da história, algo que foi inclusive uma promessa de Deus para o próprio Abraão. Pega esse teu filho, essa tua promessa, pega essa coisa que tu amas, eu quero que você leve ela a um lugar que eu vou te mostrar, ao Monte Moriá, e lá você vai seguir um rito. Então, a história se desdobra de uma forma diferente. Quando ele fala para Abraão sair da terra dele, da sua parentela, ele estava indicando que Abraão precisava se movimentar, sair de um lugar que ele estava para outro e viver um plano de Deus. Agora, ele estava falando para Abraão pegar algo que era muito importante para ele, algo que era extremamente valioso para ele. E esse exercício, para quem é pai, se colocar na pele ali de Abraão, é um exercício enigmático, né? A gente se coloca ali, assim, meu Deus, imagina, tia, se ele botar o André. É complexo, né? A gente se colocar ali na pele, né, pastor? Como pais, da prova que ele foi colocado ali naquele momento. Mas aqui, a gente tem uma outra lição para nossas vidas. Os maiores desafios espirituais que nós vamos ter na nossa vida, geralmente vão vir de coisas que a gente gosta muito. É muito simples falar para alguém, por exemplo, para mim: olha, você vai ter que se afastar do cigarro. Isso te faz mal, isso é um pecado, isso é alguma coisa contra o teu próprio corpo. Porque é uma coisa que não existe prazer, apesar de eu já ter fumado, mas não existe prazer. Então, os maiores desafios da nossa vida espiritual, eles vão vir de coisas que nós gostamos muito. Seja por prova, seja por alguma falha da nossa parte, em colocar aquilo no lugar de Deus, ou em colocar aquela coisa ou aquela pessoa no lugar de Deus. A Bíblia lembra e fala para a gente: mostra o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então Abraão, ele foi relembrado
que o que Deus estava pedindo dele era para levar o seu filho, o seu único filho, o filho a que ele amava. Mas o que o versículo seguinte, o versículo 3, traz para a gente? Que ele se levantou, Abraão se levantou de madrugada, preparou o jumento, tomou os 2 dos seus servos e levou Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, ele foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, ou seja, ele teve um deslocamento considerável, 3 dias. Abraão olhou e viu o lugar de longe. Então ele disse a seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, e nós voltaremos para junto de vós. Isso é o que está no versículo 3, 4 e 5. Então olha que interessante. Depois de todo esse contexto, ele primeiro se colocou à disposição, eis-me aqui. Depois ele entendeu um pouco melhor o que era o plano. E era um plano duro, difícil, complexo. Mas o que é a disposição de um adorador? Ele se levantou, ele não negociou, ele não perguntou, ele não questionou, ele não argumentou, ele não fez como Jonas, por exemplo, que, peraí, não é para ir para esse lugar, eu vou para outro. Ele simplesmente se levantou de madrugada, preparou tudo. Se Deus pediu para levar, eu preciso do jumento para me locomover, eu preciso levar Isaque, preciso levar lenha, ele levou lenha, ele preparou a lenha, ele levou Isaque, ele fez tudo o que tinha que fazer. E muitas vezes a gente se pega em algumas falhas nesse sentido, que a gente tenta justificar, a gente tenta se colocar em situações, argumentar com Deus, argumentar com os planos de Deus, tentar colocar que aquilo é um exagero. Para que isso? Eu posso pegar o melhor novilho, eu posso pegar vários e vários animais para te oferecer o que tu quiseres. Será que Deus ali estava sendo maldoso com Abraão? Ou era uma forma de Deus mostrar para Abraão que mais importante do que a promessa é viver com quem nos promete? Mais importante do que a promessa que estava ali na sua frente, que era Isaque, era ter uma vida com Deus, que era quem? O Deus da promessa. E Abraão, ele pegou e fez tudo o que tinha que fazer. E isso também é uma lição para nossas vidas, porque muitas vezes a gente vai postergando, vai querendo negociar, até o momento que Deus se cala. E aí, esse momento que Deus se cala, essa situação, essa prova, é uma contestação. Eu vou falar, cara, você foi reprovado. Eu estava te provando e você foi reprovado. Por tanto negociar, tanto argumentar, tanto justificar, acaba que você não foi abençoado como deveria ser abençoado em diversas situações da nossa vida. Aqui, ele mostra, ele nos ensina para nossas vidas o que é atitude. E a atitude também é uma expressão de adoração. Crer no falar, crer no explicitar, crer no expor. A gente pode ensinar um papagaio a falar. A gente pode ensinar um papagaio a balbuciar alguma coisa. Mas viver e ter atitude é para quem é adorador de fato, de verdade. Na segunda parte que a gente comentou, a partir do versículo 10, versículo 6, perdão, a gente já vai entendendo como que se desenrolou isso. A palavra de Deus diz assim no versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ou seja, ele estava decidido a fazer o que tinha que fazer. Ele colocou a lenha do holocausto sobre Isaque, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então, assim, eles estavam ali caminhando, eles viram o lugar que tinha que ser feito, estava se preparando para fazer o que tinha que fazer. Então, essa parte, para quem é pai, mãe, tem um sentimento muito profundo, porque ali ele estava decidido a oferecer Isaque como holocausto. Então, no caminho da adoração, vão aparecer desafios para a gente. Vão aparecer dúvidas, vão aparecer questionamentos, vão aparecer situações que são consideravelmente relevantes e a gente vai precisar tomar decisão e ter atitude.
Não tem muito tempo para a gente ficar questionando e duvidando daquilo que Deus está nos chamando. Mas nós temos que ter a convicção de quem está nos chamando. Que se for Deus, temos essa convicção de que é Deus te chamando. Vá, irmão, vá, minha irmã, siga firme. Porque Ele vai estar contigo naquilo que for necessário. E Abraão, ele mostra aqui para a gente, olhando para esse contexto, que ele estava convicto. Ele estava certo do que estava acontecendo. Quando Isaac, no versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Aí eu acho que caiu a ficha dele. Onde é que está o cordeiro para o holocausto? Só para eu entender, pai, eu não estou vendo nada aqui, eu estou vendo aqui o cutelo, o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Imagina como o pai tu responder isso para o teu filho e a gente pensar, né, como que Abraão estava naquele momento, provavelmente internamente, com um mix de sentimentos muito grande. Mas naquele momento a resposta de Abraão nos ensina muita coisa. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam, ambos juntos. Você percebe que nas expressões de Abraão, em nenhum momento ele está titubeando. Em nenhum momento ele demonstra fraqueza para o seu filho. Incerteza de quem era o Deus a quem eles serviam. Em nenhum momento Abraão dá uma esquivada, uma caída. Ele declara cada vez mais, cada resposta dele é uma confirmação. A gente lembra que ele fala, eis-me aqui. A gente lembra que ele se coloca de pé. A gente lembra que ele caminha. A gente lembra que ele prepara o holocausto. A gente lembra que quando o próprio filho dele pergunta diante do desfecho da situação, ele fala, Deus proverá. Essa convicção que Abraão teve é uma convicção que nós temos que desenvolver em nosso coração. Essa convicção de que Deus proverá para a minha vida, para a tua vida, o escape, a saída, a solução, a resposta, a cura, a provisão daquilo que nós precisamos, a provisão daquilo que nós nem sabemos que precisamos, mas Deus, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus que sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe quais são os nossos desafios, Ele sabe quais são as nossas fraquezas, inclusive. Então Deus proverá. Quando ele responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, é uma resposta sincera, é uma resposta profunda e contundente para o próprio filho. Apesar de parecer muito confuso para Isaac, ele via ali no pai dele um homem de fé. Apesar de parecer confuso para Isaac e não estar entendendo todo o contexto em que ele estava inserido, ele via naquele homem uma resposta. E assim também para nossas vidas, como adoradores. A nossa família muitas vezes olha para a gente, procurando esse estímulo de fé. O mundo olha para a igreja e para os servos de Deus, procurando um estímulo de fé. É olhando para aquela pessoa que adora e serve e sabe quem é Deus, procurando a certeza que nem ela tem. Mas aquela pessoa transmite, eu e você, nos contextos que nós estamos inseridos, transmitimos a confiança e a certeza de que Deus vai prover, seja para quem for que estiver precisando dessa convicção, e assim nós anunciamos o Deus que nós servimos também. Deus proverá é uma resposta de Abraão que traz a certeza, é uma fé firmada em Cristo, é uma fé forte. Continuando, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. O que a gente tem daqui? Abraão, ele foi até onde lhe cabia. Ele fez o que tinha que
que ser feito. Ele fez tudo. Não é que ele estava dando um migué e esperou passar uns dias para aparecer o cordeiro. Não é que ele estava dando um migué ali para ver se Deus tinha misericórdia, se ele começou a orar para ver se melhorava, se aparecia alguma coisa, começou a assobiar para ver se aparecia algum novilho, começou a mexer as plantas para ver se... Ele fez o que tinha que fazer. Ele amarrou Isaac. Imagina essa conversa depois deles voltando, né? Deve ter sido uma benção. Ele amarrou Isaac e preparou tudo. E aí, ele foi ao lugar que Deus pediu para ele ir. Ele fez o que Deus tinha pedido para ele fazer. Edificou o altar que precisava ser edificado. Ele levou a lenha que precisava ser levada. Ele deitou o seu bem mais precioso no lugar onde precisaria colocar. Ele estendeu a mão e colocou o cutelo. E pegou o instrumento, né? E muitos de nós queremos ver a ação de Deus do nosso jeito. A gente quer em muitos momentos viver o extraordinário, assim como Abraão viveu, mas não vive o ordinário. O que é o ordinário? É fazer o que tem que ser feito. O extraordinário é quando Deus entra na cena. Mas antes de Deus entrar na cena, irmãos, nós temos os nossos compromissos. Abraão fez todos os requisitos que lhe foram pedidos, até o último momento. E ele viveu o extraordinário. Muitas vezes a gente quer viver o extraordinário antes de obedecer. Imaginemos nós se Abraão discordasse do chamado de Deus naquele momento, lá enquanto ele estava lá na casa dele. Se ele discordasse e começasse a negociar e falasse de repente, não, Deus, vamos lá, vamos arranjar uma solução para isso. Nós vamos levar 100 novilhos, nós vamos levar ovelhas das mais belas, das mais puras. E nós vamos orar para que Deus mude a sua vontade. Espera aí, Deus, não faz isso agora, porque eu vou conversar com todo mundo, eu vou pegar a opinião de todos, eu vou consultar todos para saber se é isso mesmo. Não, Deus, não faz isso agora, eu vou fazer depois, eu preciso de um tempo para me preparar. Abraão fez o que tinha que ser feito, no momento que tinha que ser feito. E em muitos momentos o Senhor está nos chamando para viver coisas extraordinárias, mas a gente se prende a querer tatear as promessas. A gente só quer dar o passo quando vê o chão. A gente só quer fazer quando está muito claro o que tem que ser feito. A gente só quer experimentar quando já sabe que outro experimentou. Sendo que o que Deus quer e nos chama é viver uma novidade de vida, é viver o extraordinário com Ele. E aí a gente vê, na terceira parte, a partir do verso 11, como que Deus age diante da obediência de um homem e uma mulher adoradora. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então Abraão foi aprovado. Como a gente disse, ele chegou até o último momento e aí o Senhor interviu diante da situação. Aí a gente lembra o que está escrito em Malaquias: provai de mim. Em muitos momentos Deus coloca e abre essa prerrogativa. Em que sentido? Provem de mim e vejam que eu sou bom. Provem de mim e vejam que eu sou manso e humilde, assim o Senhor Jesus fala. Provem de mim, vejam como eu sou fiel, como eu sou leal. Provem de mim. Não é para duvidar, provar não é duvidar. Faça o que eu peço para fazer e vejam como eu vou agir
na vida de vocês. Faça o que eu estou recomendando fazer e tenham a certeza de que Deus vai agir. Isso é fé. Porque se a gente não acredita nisso, a gente está vivendo um conto de fadas todo errado. Se a gente não acredita que Deus é poderoso para mudar situações, se a gente não acredita que Deus é poderoso para prover aquilo que a gente precisa, a gente está vivendo uma fé fantasiosa. A fé que Abraão manifestou aqui é a convicção e a certeza de que Deus vai prover, independente das circunstâncias, independente da situação. É essa fé que nós precisamos exercitar. E aí, a gente lembra que nós somos convidados todos os dias a provar do Senhor. Nós somos convidados a todo dia de provar como Ele é bom. Nós somos convidados a provar de como Ele é fiel. Nós somos convidados a provar de como as suas promessas não falham. Nós somos convidados a provar de como Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Nós somos convidados a provar de como Ele jamais abandona o justo. Nós somos convidados a provar de como Ele sustenta as nossas vidas. Nós somos convidados a provar de como Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não deixa que nenhum fio do cabelo da nossa cabeça caia sem que Ele tenha dado a permissão. Nós somos convidados a provar o extraordinário diariamente. E o que eu lembro dessa história aqui, que é interessante, é que muitas vezes a gente imagina, e aqui abre, não ficou explícito, e também não é importante ficar explícito, é que o novilho, no versículo 13, o carneiro preso, quando Abraão ergueu os olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso. Irmãos, em muitos momentos, o escape já está pronto. Em muitos momentos não, em nossas vidas, o escape já está pronto. A saída já está pronta. A oferta já está pronta. A promessa já está pronta e preparada. O que vai diferenciar é se nós vamos tomar posse ou não. Abraão tomou posse. E quando ele cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido, a palavra de Deus acabou de dizer aqui para a gente o quê? Que ele ergueu a cabeça e olha, um carneiro preso ali. Ele viu um carneiro e a Bíblia diz que ele estava preso no arbusto. Já pararam para pensar quantos carneiros passaram desapercebidos na nossa vida? Quantas soluções Deus já apresentou para nossas vidas, que nós nem nos demos conta de que aquilo foi um escape, de que aquilo foi uma saída, de que aquilo foi uma alternativa, de que aquilo foi uma promessa, de que aquilo foi algo que Deus preparou para mim e para ti. O Senhor trabalha no mundo físico e no mundo espiritual. Muitas batalhas nós não temos nem noção, nem consciência, nem sabemos. Um dia vamos saber. De que são travadas e que o Senhor move céus e terra por conta da obediência, por conta das promessas que Ele faz. E ali, Abraão cumpriu a obediência, ele viu que o fruto da obediência. Mas a desobediência, ela vai te deixar incapacitado de perceber as saídas. Quando a gente lembra de Jonas, ele foi para um caminho totalmente oposto. Ele foi para outro lugar. Ele desobedeceu. Ele não ia ver aquilo que ele estava preparado para ver. Bom que ele voltou atrás e continuou seu caminho. E ali, aquele lugar passou a se chamar Deus proverá, Jeová Jiré. O monte poderia ser chamado de Monte da Prova, Monte do Sacrifício, Monte do Teste, Monte da Dificuldade. Se fosse hoje, ia ser Monte dos Legendários.
Abraão não quis enfatizar que aquilo era um teste, que aquilo era uma prova. Abraão, ele não quis enfatizar que aquilo ali tinha sido um sacrifício, uma dor, uma forma dele ser testado. Ele quis enfatizar o que Deus fez na vida dele. E por isso que ele falou, esse lugar aqui se chamará Deus proverá, monte da provisão. Porque mais importante do que o caminho que teve das dificuldades, das batalhas, Abraão estava valorizando a fidelidade de Deus. E assim deve ser nas nossas vidas. Continuando e para fechar. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus não precisava falar mais nada. Só o que ele já tinha feito ali foi uma baita de uma experiência. Mas aquilo alegrou e moveu o coração de Deus, e aqui Deus promete, mais uma vez a Abraão, ele promete, ele se agrada, ele se alegra com tamanha fé, ele anuncia, Deus, que vou te abençoar, Abraão, Deus vai te abençoar, ele vai abençoar a tua descendência, certamente multiplicarei a tua descendência. Ele diz mais, a tua descendência ela será bem sucedida, nela serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, a obediência gera bênçãos que nós não sabemos os limites que podem ter. Ela pode abençoar a nossa vida, ela pode abençoar os nossos familiares, ela atinge as pessoas e coisas que nós amamos, ela atinge a nossa posteridade, ela não se limita a tempos e épocas. Uma atitude de obediência, um passo de obediência, uma vida de obediência muda circunstâncias da tua vida, da tua parentela e da tua geração. Então nós que amamos as pessoas que estão próximas da gente, nós que queremos o bem dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, seja obediente, porque a tua obediência gerará bênção, não só para ti, mas para quem anda do teu lado, para quem está contigo, para a tua família, para os teus filhos. Mesmo que seja difícil, não esteja tão claro assim como não estava tão claro para Abraão, mas seja obediente. Eu vi uma entrevista dentro desses acontecimentos que aconteceu com o Rio de Janeiro, e um dos envolvidos lá, um dos traficantes, estava entrevistando o pai, né? E o pai, assim, destruído, né? Destruído com o que aconteceu, faleceu o filho dele. Ele fala algo que eu fiquei até emocionado. Ele fala assim, eu não criei ele para isso. Mas ele escolheu o caminho dele. E o caminho dele teve essa consequência. Ou seja, a desobediência de um gerou uma consequência horrível para o pai que não tinha efeito sobre aquela ação ali direta, né? Talvez indireta, não sei, a gente não tem como entrar no mérito disso. Assim como para o mal, também para o bem. Então pensem nisso, na descendência, nas pessoas próximas e tudo aquilo que nós estamos construindo, que seja feito em obediência a Deus. Em suma, a obediência gera bênçãos, e a gente já falou que atinge nossas vidas. Lendo agora Hebreus 11, para a gente fechar, o Ministério de Louvor já pode subir. A gente lembra que lá na carta aos Hebreus, traz um contexto interessante sobre como Abraão se comportou, né? O que estava por detrás daquilo. E a palavra diz no versículo 17 até o versículo 19, algo interessante para as nossas vidas. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. E aqui,
a gente começa a entender um pouquinho melhor o que passou no coração de Abraão diante de toda aquela situação, né? Ele viu uma dificuldade, ele viu uma situação que deixava desconfortável, vamos usar essa palavra. E esse desconforto dele, ele desdobra em uma confiança e uma fé que parece aqui pra gente inabalável. E o que Deus quer exercitar em nossos corações e trazer ao nosso coração essa força é que mais do que a promessa, assim como Isaac era a comprovação de uma promessa na vida dele, assim como o Kairos é uma comprovação da promessa na tua vida, Larissa. Mais do que a promessa, o que Deus quer é que nós não vivamos com a promessa, e sim com o Deus da promessa. E a convicção que estava no coração de Abraão era justamente essa: se Deus me deu, aconteça o que acontecer. A palavra que diz em Hebreus, Ele é capaz de ressuscitar se for o caso. Aconteça o que acontecer, Deus proverá. Essa obediência e essa convicção em nosso coração nos levará a lugares que nós nem imaginamos. Ela vai destravar portas que nós nem imaginamos. Ela vai abrir caminhos que nós nem imaginamos. O caminho da obediência, o caminho da fé. Assim como Abraão viveu mais uma vez, ele já tinha ouvido várias promessas, mas ele viveu mais uma vez uma experiência maravilhosa. E assim como ele tinha a convicção de que independente do que acontecesse com Isaac, Deus poderia até ressuscitá-lo. Que essa certeza esteja no meu e no teu coração. Que independente da circunstância, independente do problema, independente da situação, o Deus da tua promessa, o Deus que faz as promessas, é mais importante do que a própria promessa. Que nós tenhamos essa certeza, que queremos viver uma vida com o Deus da promessa. E tudo nos será acrescentado. Amém? Glória a Deus. Está Carol.